servidores, no financeiro, na secretaria, sei lá onde, na mão de alguns. Exatamente. Aquilo que a igreja precisa saber não são problemas administrativos. Ainda mais que se você for analisar a questão, algumas pessoas elas erram muito nesse ponto, que você pensa assim, olha, uma visão empresarial, né? Eu vou investir nas pessoas que podem dar mais retorno. Eu já vi algumas pessoas não falarem dessa, que eu traduzi, né? As pessoas falaram, nós temos que focar os peixes grandes. Eu já vi alguém dizer, nós temos que focar os peixes grandes. Do lado de cima, né? O que ela está dizendo com isso? Exatamente. O que ela está dizendo com isso? Nós temos que focar em quem dá retorno financeiro maior, né? Pensando em aluguel, pensando em investimento, pensando em relatório, tudo isso aí. Agora qual é o problema? Muitas das vezes esses tais a quem ele dedica mais sua atenção, seu tempo, mesmo que sim, eles deem um retorno financeiro devido ao poder aquisitivo que eles têm, o dízimo é alto, a oferta é alta, mas muitas das vezes essas não são pessoas dinâmicas na igreja. Elas sentam, ouvem a mensagem, cantam e vão embora. Elas só fazem isso. Não estou dizendo todos. Ou então estão ali por essa atenção especial que recebe. Isso. E tem a outra parte da igreja carente, sim, padecendo. E é o que acontece, muitas das vezes os maiores dinamizadores da ação da igreja são os mais pobres, são as pessoas que o dízimo dela não é tão impactante, a oferta também é meio fraca, mas são as pessoas que movimentam a igreja, são as pessoas que estão envolvidas nos cargos, são as pessoas que pregam, são as pessoas que cantam, são as pessoas que evangelizam, são as pessoas que fazem. Quando você vai fazer uma confraternização, já parou para pensar nisso? Vamos fazer uma confraternização, mas quem é que vai cozinhar? Alguém tem que cozinhar, né? Ou vai alugar um buffet para trazer a comida cara para cá. Alguém cozinha, meu irmão, e depois que cozinha alguém lava, né? E depois que lava a louça alguém varre o chão, a sujeira que ficou, alguém guarda as cadeiras. Então tudo isso tem que ser visto, tem que ser valorizado. Às vezes o grande trabalho, o retorno, vamos dizer assim, que a pessoa dá, não é um retorno financeiro, como você tem às vezes uma igreja, você vai pegar, até Tiago falou disso, veja que entre vós não há muitos ricos, não há muitos de posses, a maior parte dos crentes são de pessoas simples, pessoas humildes, e a grande maioria das igrejas são de mulheres, então às vezes pessoas que nem têm uma condição financeira onde possam trazer um grande retorno financeiro para a igreja, mas são as verdadeiras dinamizadoras da ação da igreja, que fazem a igreja crescer, que fazem a igreja avançar, né? São as integrantes do círculo de oração, são as integrantes dos grupos, tá certo? E aí quando você olha para essa situação, você tem que entender que a sua ferramenta é essa, a sua ferramenta de trabalho é essa, você tem que trabalhar com eles, você tem que traçar o perfil da pessoa, você tem que desenvolver para eles um trabalho específico, né? Desenvolver para eles um treinamento específico, para que ele possa ter a capacitação e desenvolver os seus talentos e entregar o seu trabalho de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. Então quando a gente olha para isso, o que a gente está fazendo? Está fazendo lição de casa. Quando a gente vê a situação que nós temos observado agora, da mudança, que nem já foi indicado por algumas pessoas, eu não estou lembrando agora onde eu vi, mas eu já vi alguns pastores tratando disso, e eu acho que eu já vi inclusive estudiosos daqui tratando acerca disso, de uma reversão que está tendo daquele quadro, acho que até o Rodrigo Matrone falou disso, que a Igreja Católica, até observada pelo Papa Francisco, ela teve uma grande sangria durante muito tempo, perdendo assim muitos membros para as igrejas evangélicas, protestantes, mas essa sangria não está mais assim, ela tem parado, a Igreja Católica tem parado de perder membros, e até tem recuperado alguns, principalmente através do movimento carismático, que faz uma aproximação com a Igreja Evangélica, copia os hinos, canta mesmo abertamente os hinos, prega, fala em línguas, e com isso tem muito católico que às vezes ia só na missa de domingo, né? Aquela missa, aquela coisa toda, né? O padre e tal. Aí o que acontece? O que a Igreja Católica fez? Tá, aquela missa não é mais tão suficiente, isso aqui é uma coisa a mais. Em vez de ele ir só naquela missa, ele pega e vai no culto do padre Marcelo.
ele vai no culto do padre Fábio, e vai no culto do padre não sei o que fala em línguas, que prega que nem crente, que pula, que não sei o que. Aí tem lá o seu tradicionalismo, da sua missa, não sei o que, e também tem um culto lá da igreja carismática. E é tudo católico, meu irmão. E Ave Maria e não sei o que e tal. Depois que sai da igreja, pode tomar uma... Ele toma lá uma breja, fuma seu cigarro e ninguém tem nada com isso. Aí depois confessa. Lá no meu trabalho. Se foi uma estratégia, não foi? Lá no meu trabalho tem um rapaz, um trabalho comigo. De verdade, eu tenho um irmão que é católico de verdade. Ele faz dízimo, sabe? Sim. Irmã é católica, frequenta carismática, paga dízimo, Olha. não tem vínculo com bebida alcoólica, não bebe. Interessante. Olha só a geração de católicos que estão surgindo. Olha só a geração. A música que eles têm, que a Caixa Secreta dá para eles. Sim. É como se fosse um crente católico. Exatamente. É exatamente aí que ele queria chegar. Criar isso por quê? Porque aí ele não saiu de dentro do território da igreja. Ele criou um outro departamento de uma igreja católica pentecostal. E aí você, em vez de ir lá para o pentecostal, que o pastor vai meter o pau na igreja católica, você fica por aqui mesmo. E atende Exatamente. a grande parte de costume de lá. E está em casa, né? Pode falar. Lá no meu trabalho tem um rapaz e trabalha comigo lá. Ele falou a família dele toda vai para a igreja católica. Sim. No final de semana, tudo vai na semana. Eles vão aqui na igreja aqui de Pinheiros, né? A Cruz Torta não? Não é na Cruz Torta que ele vai não, né? Eu já fui. Eu não sei o nome da igreja não, só que é aqui em Pinheiros. Ele falando que o padre que estava lá estava bem feitinho de idade, né? Bem devagar, né? Aí sabe o que eles fizeram? Não ele, mas o pessoal da liderança conversaram para trocar o padre, para colocar um padre mais Animado. Exatamente. Aí se vê um padre novo, ele falando. Padre Novão. Um padre novo e todo dia de manhã, 7 horas da manhã, o padre tem um grupo lá que já manda o negócio no WhatsApp. Ele recebe a missa dele no WhatsApp dele, a família. Tá brincando. Tô falando sério. Ele tem um grupo lá. Tem um grupo. Que aí manda, dispara o WhatsApp e tal. Mas espera lá, na pandemia eles fizeram igual a gente. Não, aí eles tinham a live dele lá na casa dele, lá com a família, lá na missa, que não podia ir na pandemia. Não, mas eles fizeram a missa online. Fizeram. Eles fizeram. Eles também tiveram um desenvolvimento muito grande com a pandemia, porque muita coisa que a igreja católica não praticava, eles começaram a se virar. E aí eles pegaram o gosto agora eles sabem fazer isso aí. E é o que acontece, se a gente não fizer o trabalho de casa, o missionário vai estar lá pregando o evangelho lá na Índia, e quando ele ficar sabendo, a igreja nem existe mais. Por quê? Porque ela foi engolida os movimentos que vêm em volta. Você tem em volta de nós, você tem Adventista Sétimo Dia, dando estudo de graça em casa, todo material pago, eles dão para você, dão material, tá certo? E vão lá na sua casa te ensinar. Você tem Testemunho de Jeová importunando de casa em casa, para mostrar lá os erros deles, tá certo? Você tem Mormon, eu mesmo, quando o dia que eu deixei aqueles 2 Mormon entrar em casa, dali para frente foi terrível. Todo fim de semana, os Mormon na porta lá, deixa nós entrar, não sei o que. Eu falei, não, meu irmão, já chega, tá bom, já ouvi a conversa aí, já fui lá, tá bom. Então você tem Testemunho de Jeová, você tem Adventista Sétimo Dia, você tem Mormon, você tem igreja carismática, tudo em volta. Você tem uns espíritas, exatamente, LBV. Social. Sim, a assistência social deles. Allan Kardec. Então, pois é, o Allan Kardec, né? Allan Kardec. Você tem todos esses em volta. Então, se a igreja estagnar e ficar confiando no crescimento vegetativo, ela vai ser engolida. E além dos macumbeiros ainda, né? E ainda tem esse lado, lado da... Sabe por que eles fazem uma aliança aí? Quantos anos tem a Igreja Universal? Não tem muito, tem 30, se tiver, ou um pouco mais, não tem muito. E a Assembleia de Deus, 110? Mais 110, 110 anos, exatamente. E proporcionalmente falando, qual a distância? Ainda é maior, porque a gente é muito grande nos interiores. Mas a Igreja Universal, em termos de crescimento, vamos dizer assim, percentual de crescimento,
eles têm tiveram um crescimento alavancado maior. Foi muito maior. E aí o que acontece? Se você for pensar também em estrutura, tá certo? Os templos, nível dos templos. Se você pensar, por exemplo, na estrutura que eles têm agora de comunicação de TV. Então, quer dizer, eles tiveram um crescimento avassalador E nessas áreas. assistencialismo. Assistencialismo que eles fazem e divulgam. A Record divulga toda hora o assistencialismo que eles fazem. Aí vão para os lugares, colocam as bancadas, distribuem cesta básica e tal. Então, quer dizer, eles têm um trabalho muito bem feito. Agora, claro, é em cima de uma teologia da prosperidade odiosa. O que eles fazem com as pessoas ali é terrível. Só que o que acontece, mesmo que eles tenham esse trabalho terrível que eles fazem na teologia da prosperidade, Parte desse trabalho terrível é reinvestido. Em crescimento. Eles reinvestem aquilo na estrutura da igreja. Então, eles crescem de uma forma absurda. Senão vai ser Eles são uma seita, Júnior, não? Hã? Eles são uma seita. O João Flávio Martinez, do CACP, considera eles uma seita, por causa exatamente tanto essa questão da teologia da prosperidade, quanto a questão de muitas declarações do Edir Macedo. Edir Macedo, por exemplo, é a favor do aborto. Aí eu falo, como é que uma pessoa é a favor do aborto, eu considero ela um homem de Deus? Não é. Então ele considera uma seita. Agora, se você pegar a estrutura doutrinária, você não vai encontrar grandes problemas na doutrina que está no papel, mas nas práticas você encontra os problemas. Então a Igreja Universal, olhando para as práticas dela, ela é uma seita. Agora, como ela não é uma seita, dizer assim, formalmente, na doutrina, se você for ouvir a pregação, você consegue ouvir uma pregação evangélica, uma pregação bíblica, né? Agora, claro, resumido, porque o foco mais é o dinheiro. E esses comportamentos. Exatamente. Universal, São judaizantes, né? Eles têm esse comportamento judaizante. eu estava buscando, né, igreja. Meu pai foi atrás lá para ganhar dinheiro. Aí, só que depois ele ouviu a palavra. Eu, particularmente, na época eu já estava na igreja católica, uma vez se apurando, né? Sim, Eu fiquei constrangido. sim. Da prática deles. Você começa pedindo Isso. um valor absurdo, cara, aí vem baixando. Eles têm uma estratégia. Constrangida só de ver Mas eu vou falar a pra igreja. você, eu fui em uma vigília aí de igreja renomada. Que também E eu vou viu, te falar uma coisa, Deus me falou que tu vai ter que deixar teu carro aqui hoje. que também viu coisa feia. Vi coisas. Tem aqui 50 empresários, vai dar 50 mil cada um. Eita, E levantava a gente. meu Deus do céu. E os caras iam abaixando até chegar comigo. É como você falou, exatamente. Eles vão alto, aí vão abaixando. E eles têm uma estratégia que faz você se sentir um lixo se você não entregar nada. Que ele faz assim, ó, você vai baixando. Aí você fala, não vou dar e acabou, vou ficar sentado aqui. E aí ele levanta, né, o pessoal fala, na última, ele diz assim, levanta todo mundo agora, tá certo? Aí aqueles que vão dar a oferta, você vai dar ao menor, né, a R$1. Quem vai dar R$1 faz o seguinte, vai dar R$2, que você vai dar R$1 por você e um por essa pessoa que não vai dar nada. Aí você Ou fala, seja, Aí o outro pronto. ainda arruma uma maneira de te Aí eu vi. você fala, eu não dei, mas o outro deu por mim, rapaz, estou perdido mesmo. Aí, se eu for abençoado, você é abençoado por causa dele. Ô, Fabiano. Eu sou um miserável mesmo, você está pensando isso. E eles pegam o texto bíblico. Quando você falou de igreja renomada, você falou dessas que fala, dessas que prega a teoria da prosperidade? Porque como Igrejas que não precisa falar quem é a igreja, né? Mas assim, você vê que eles pegam o texto que estudei dessa igreja que é o pastor Severiano, tá? Sim. Eles colocaram o Pois é. pastor Severiano para fazer essa eu empate falo da dentro farinha. do você Sim. falou, eu fui em uma que é tipo, eu fui. Entendeu? Eles fazem uma vigília, o cara lá tem pastor tudo da igreja. Sim. Da Assembleia, do Belém, da Madureira, tudo. E ele sabe que o cara é bom de dar, mas depois o cara não faz para pedir oferta. Exatamente. Se não ele fez nos Gideões, meu amigo, tem hora ali também nas ofertas, é pesado. E onde que é os Gideões? Tem estratégia que certos pastores de igreja pentecostal e neopentecostal, eles chamam uma pessoa, inclusive já ouvi falar desse trabalho, tem cara que consegue criar estratégia para pedir. Aí ele vem com uma estratégia, teve um que o cara inventou, o que que era? Ele tinha uma estratégia que tinha uma cesta e tinha uns bilhetes na cesta. Não, tinha salmos. Ele pegou os salmos de 1 a 150 salmos, né? De 1 a tal, aí cada um tinha um salmo impresso lá.
E aí você enfiava a mão na cesta e pegava um papel. Você não ia saber que salmo é. Você puxa. Aí o salmo que sair é o valor que você vai dar. Quem puxar o salmo 1, R$1. Quem puxar o maior é o maior. E se fala de R$1, você não fala de 1.000. Exatamente. E aí o que acontece? Depois, no final, quando arrecadasse tudo, metade era da igreja e metade era dele. E aí tinha pastores fazendo isso para arrecadar, para arrecadar lá na igreja. E aí o que acontece? Isso aí é você arrancar a lã, né? Você extorquir. Qual pastor que ele contou aqui na igreja? Falou que levar. Eu acho que isso aí aí a igreja que esse não existia. é- Manipular o evangelho Da igreja em que vista de existia lá no- arrancar dinheiro. Ele não foi fazer missão aqui no. Foi do lado do Rio, ele foi que o pastor Antônio foi fazer? Foi, foi. E foi no cara lá pregar e na igreja ele tava. É diferente do Ela propósito. começou a pedir, Diferente. que, pelo amor de Deus. Diferente. Ele falou que na terça-feira teve que ofertar um monte de coisa. Sim, sim, sim. O sim. que pôde. E é o que acontece, quando a gente olha para essas situações, a gente vê que nós não podemos nos descuidar da nossa igreja local, nós não podemos dormir. Se a gente estagnar, se a gente dormir, nós vamos acabar entrando num processo de diminuição e de morte. Aí o que acontece? Não acaba, por quê? Porque Cristo é o dono da igreja, então ele vai criar estratégias. Ele vai tirar um, ele vai tirar outro, vai trazer outra pessoa, traz de fora se for necessário, mas muitas das vezes a igreja local é capaz de chegar à estagnação, tá certo? Por causa de uma inatividade de pessoas que têm capacidade, mas que não estão nos lugares certos, não estão fazendo aquilo que elas poderiam fazer, não estão direcionadas para o trabalho que elas têm o talento para desenvolver. Tem que ser feita essa análise para que os talentos sejam aproveitados. Aí eu quero só, para dar continuidade, trazer, depois dessa análise sobre a parte interna, uma igreja que está organizada, está estruturada internamente, como a gente discutiu até agora, e agora ela vai se expressar externamente, ela vai agora numa ação evangelística, né? Através de diversos meios. Então, uma visita que você conseguiu agendar na EBD para dar um discipulado é um evangelismo. Aquele discipulado tem um intuito evangelístico. Você vai chamar uma família, aí você fala para a família, chama lá os vizinhos, né, que quiser participar, chama os seus familiares, aí vai lá aplicar um discipulado. Discipulado, eu acho um discipulado excelente. Assim, o tempo que eu fui discipulador, eu lutava para as pessoas fazerem as 26 lições do discipulado. Eram 2 revistas, eram 26 lições. Tinha muitos que eu vi, assim, alguns gestores, né, que a pessoa batizava, era um desespero para arrancar a pessoa da sala. Parece que a sala de discipulado era tipo o cantinho da vergonha. Então, ó, batizou, então sai daí, vai para outra sala, vai para os obreiros, vai para a mocidade, vai para... Por quê? Você tem a vida todinha, meu irmão, para sentar na sala dos obreiros. Você tem a vida todinha para sentar na sala das irmãs, tá certo? Agora o discipulado vai ser só esse período. São 26 lições e os comentaristas das outras lições para outras salas, eles não voltam nesses temas, porque ele entendeu que já foi tratado ali. São os temas fundamentais. Eu fiz 6 meses de discipulado. Sabe? Conseguiu fazer quantas lições? Eu não sei quantas lições, eu não sei se nessa época eu tinha revista, eu sei que quem Sim. fez muito discipulado foi a Vilma, lembra da Vilma? Ah, vi uma Crescente Bela, eu sei, professora, maravilhosa. A gente aceitou Jesus acho que no mesmo mês, nós Sim. participamos 6 meses de discipulado. 6 meses. Nós batizamos no mesmo dia, inclusive. Sim. Foram 6 meses. Perfeito. E aí o que acontece? A Vilma pode ter organizado os temas, falou, ó, vamos abordar sobre esses temas aqui durante 6 meses e concluir. Eu gostava de ir pela lição, então eu seguia cada lição, eram 13 da 1, 13 da 2, 2 revistas. Eu fazia o possível para a pessoa ficar nas 2 revistas. Falou, ó, mesmo que você se batizou, continua aqui, porque a gente tem todos esses temas para abordar, e esses temas são importantes para a sua vida. Então tem muitos crentes que estão na jornada espiritual que deviam voltar para o discipulado, porque eles não sabem acerca desses temas fundamentais, sobre a Trindade, sobre Cristo. Não fez? Não. Aí você tem que, ao longo da vida, você tem que dar uma organizada nisso aí, porque senão você vai passando sem. Pode falar. Você foi professor De discipulado. Os alunos seus, a maior parte foi filho de crente ou foi pessoas que vieram do mundo?
Vamos ver, a maior parte foi pessoas que foram evangelizadas, que vieram do mundo. Foi, pessoas que vieram do mundo. Mas há quantos Inclusive, anos você foi professor? Ah, faz tempo, nossa, foi ali. Quantos anos? Meu Deus do céu, 5 anos Aqui no tem mínimo. não, né? Na igreja. Hã? Aqui Tem discipulado, tem discipulado. Eu acho que é o Josué Casimiro, que está na frente do discipulado. E aí, assim, a sala de discipulado geralmente é pequena, né? Pequenininha e tal. As pessoas que estão ali para se batizar. E é o que acontece, quando você olha para um trabalho desse, você tem que entender que é um trabalho de fundamentação ali, o prédio vai ser construído. Ah, maravilha. O prédio vai ser construído, você não pode dar menos atenção aos fundamentos, você tem que dar talvez mais atenção. Você vai chegar até a rocha para lançar ali as bases que vai sustentar toda a construção, meu irmão. Então tem que ser muito bem feito. Muito bem feito, pode falar. Inclusive, a parte da doutrina eu aprendi no discipulado. Maravilha, glória a Deus. É o que acontece. Para você descer as águas sabendo onde você está entrando. Senão você vai por oba-oba. Fala, não, os irmãos estão falando, então não, vamos. lá. O que ocorre? Até a minha esposa chegou no pastor Albino, e comentou sobre o meu batismo. Porque Sim. Na época que eu estava. Você foi batizado aqui ou em outro lugar? Batizado aqui? Não. Ah, sim. Vamos lá. Eu, na perdidão do mundo, aí um colega meu começou a levar na igreja. Né? E a primeira vez que eu fui na igreja, eles me batizaram. Meu Deus, que igreja é essa, meu irmão? Não, quem quer ser batizado, Qual é a igreja? Quadrangular, lá da... Ah, Quadrangular, ela tem essas lá práticas. do São Lucas. Eu sei, eles trabalham assim. Depois, coincidentemente, eu fui morar muito próximo, mas eu nunca nem fui nessa igreja. A Quadrangular ela trabalha Mas assim mesmo. no primeiro vez que eu fui nessa igreja lá, eu fui batizado. Colocaram uma roupa branca lá em mim. Meu eu Deus. nem sabia como que funcionava. Então, quando você foi batizado, o que você achou disso? O que você entendeu? Não, eu entendi assim, porque na época eu estava muito desesperado. Sim. Assim, né? Por toda a situação da minha vida, né? Certo. E eu tava buscando uma. Tanto que nesse período eu fui vocês falaram agora lá do Além Kardec, lá do Espiritismo. Eita, foi do Espiritismo. Eu fui do Espiritismo buscando uma solução, né? Uma solução na religião, né? Sim. E aí foi quando eu comecei, quando eu fui na primeira vez que eu fui na igreja. Na igreja evangélica, coincidentemente eu fui nessa na Quadrangular. No Parque São Lucas, que um colega meu disse, uma igreja, olha, sinceramente, os louvores, uma bênção, sim, eu me apaixonei. Assim, muito bem. Eu me emocionei. Muito bem demais, feito, né? A liturgia muito bem preparada. Uma palavra boa também. Sim. E eu falei, opa, não vou perder essa oportunidade não, é aqui que eu quero continuar. Graças a Deus. Só que assim, eu não tinha conhecimento nenhum. Sim. A respeito de batismo. Para mim era normal aquele batismo, né? Aí o que acontece? Minha esposa achou um absurdo, falou que isso não é sim. possível, né? E aí ela até comentou com o pastor Albino, não, batizado uma vez, batizado. É um só batismo, uma só fé, um só Deus. Batizaram você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que você não tinha muita consciência do que era o batismo. Exatamente. Eu estava em pecado total, esse é o problema. Esse é o problema com essas igrejas. Eu estava me separando já com uma outra senhora. Pois é. Envolvido com outras mulheres, um bolo terrível na minha Aí você fez o quê? Você tem que fazer o processo inverso. Você foi batizado e em seguida você tinha que ser discipulado. Sendo que aqui primeiro você é discipulado. Eu acho que esse processo é o mais honesto. Por quê? Você está levando uma pessoa para o tanque batismal que sabe o que está acontecendo, que sabe o que é um batismo, né? Agora uma pessoa que chegou e hoje mesmo você joga no tanque, ela está indo assim, no seu incentivo. Você está incentivando, ela quer uma solução para a vida dela e ela acha que é ali que é a solução, que ela vai ser batizada e vai dar tudo certo. E até meu amigo falou, não, aproveita e tal. Sim, pronto. Você vê como que é, né, as coisas. Olha, ruim não foi, porque você está aqui. Glória a Deus. Então, como é que eu vou dizer que foi ruim? Não foi, foi bom. Mas o mais recomendado não foi, inverteu. Primeiro foi o batismo, depois você primeiro come, depois lava a mão. Não, você primeiro tem que ir lá, higienizar, lavar para depois jantar. Então inverteram, primeiro jogaram você na água, mas teve que dar o discipulado depois. Mas graças a Deus, né? Então foi batizado, foi. Mas o que a gente estava tratando? A questão de você estruturar, tá certo? Você organizar, você se preparar para a ação.
Então, a ação, por exemplo, né, que a igreja teve com relação a você, ela faltou nesse trabalho. Por quê? Não precisa jogar a pessoa no tanque para manter ela ali na igreja. Vai evangelizando ela, incentiva ela a vir para o discipulado, incentiva ela a participar dos grupos, para que ela se conscientize do valor que é um batismo, e ela se batize consciente do que está fazendo, e se torne um crente, tá certo? E uma vez que a igreja está pronta para a ação, ela vai agora interagir com o mundo. Com essa interação vai acontecer o que chama-se proselitismo. O que é proselitismo, no final da conta? Proselitismo é a ação no qual a pessoa sai de uma religião e vai para outra. Ela sai de uma religião, determinada religião, ela abandona aquela religião para se integrar a outra religião. Então, mesmo que as pessoas hoje não gostem da palavra religião, mas ela não deixou de existir por causa disso. Nós somos uma expressão religiosa, nós somos uma religião cristã. Dentro do cristianismo, somos reformados. Os católicos chamam a gente de protestante. A gente é reformado, né? Somos reformados, da reforma protestante. Então, dentro da grande reforma, que a reforma não é só calvinismo, tá? Então, tem luteranismo, calvinismo, anglicanismo e tal. Então, dentro do nível maior de reforma, somos pentecostais, tá? Então, dentro do pentecostalismo, nós temos uma profissão de fé. Então, quando a gente sai para evangelizar, nós estamos fazendo proselitismo, chamando pessoas da fé delas para a nossa. Por que você faz proselitismo com alguém? Porque você está dizendo que a sua fé é a correta, é a certa, que você está no caminho certo, que há só um caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, tá? O evangelismo é um ato também de denúncia, é isso que eu estou tentando despertar. O proselitismo é um ato de denúncia, a gente tem que ter muita consciência disso, porque quando você executar esta ação, isso vai causar alguns problemas, vai causar algumas contrariedades. Por que você está chamando a pessoa da fé dela para a sua? Qual o problema com a fé dela? É onde vai despertar perguntas. E para muitas pessoas, você tem que tomar cuidado quando você vai dizer isso, porque se você for levar o pé da letra, é isso mesmo que você falou. Você está dizendo ao outro que o outro é errado. Que ele está errado. Então, uma grande porcentagem de pessoa, quando você for dizer isso, se ela se sentir desrespeitada, se ela se sentir menosprezada, isso aí, perfeito. ou você é acima dela, perfeito, você quem está dizendo que você é certa, por quê? É exatamente essa problemática que a gente vai desenvolver ao longo da lição, da forma do evangelismo. Porque se você não lidar bem com o evangelismo, você acaba, em vez de evangelizando, ofendendo. Afastando. É onde você nunca está num combate contra pessoas, você está sempre em combate contra ideias. Então o que acontece? Existe uma verdade, e aí é onde a gente vai também discutir dentro dessas perguntas. Porque existe uma verdade, a verdade é absoluta, a verdade é Cristo. Tudo aquilo que está fora, aí onde Cristo deixa muito claro isso. As pessoas, elas geralmente evitam isso, mas se a gente for falar a real, é essa, tá certo? Cristo mesmo disse: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então existe uma verdade, a verdade é Cristo, e aquilo que não está dentro da verdade que é Cristo, é mentira, é engano, é erro, tá? Então é aí onde entra a questão do proselitismo. Você vai chamar a pessoa para abandonar a fé dela e se integrar à sua, porque a fé dela está errada, mas você precisa dizer isso sem ofender a pessoa. É onde muitos evangelistas, eles perdem a oportunidade e saem envergonhados, porque no ato de tentar apresentar Cristo como Salvador, eles acabam apontando as suas armas, apontando a sua crítica contra a pessoa. Porque você é um cachaceiro, porque você é uma prostituta, porque você, é um mentiroso, porque você é um imundo, porque você é um estúpido. É onde você está movendo um ataque contra a pessoa, desprezando. Não, você vai para o inferno, tá certo? Você vai para o inferno. E aí, se você não quiser ir para o inferno, você tem que aceitar Jesus para ser salvo. E aí você se coloca, até infla o peito, se coloca num pedestal, como você é a voz da razão. Você é o iluminado que chegou para tirar aquela pessoa imunda da lama. E aí, quando você coloca as coisas nesses termos, você destruiu o seu evangelismo.
E pior, você causou problemas para o outro que vai vir tentar evangelizar depois de você. É onde entra a questão. A questão não é que você é o iluminado que desceu do céu com a verdade absoluta. A questão é de que todos somos pecadores. Todos somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Só que alguns que deram ouvidos a Cristo foram redimidos, foram comprados pelo seu sangue, foram lavados e purificados. E aí é exatamente neste nível que você compartilha. Eu também sou um pecador, só que eu fui salvo pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele perdoou meus pecados, assim como Ele também pode perdoar os seus pecados, assim como Ele também pode te salvar. Eu vim te apresentar um Salvador. E aí o proselitismo é verdadeiro, acontece, mas num nível de respeito, né? Pode falar. Isso que eu tenho que aprender. Sim, exatamente. Isso que é o que eu sim. Isso que é a coisa que eu estava falando agora. Essa sabedoria que o evangelista precisa ter. Você tem que chegar no nível da pessoa, entender que não é um superior que está falando com ela, é um outro pecador. Só que é um pecador salvo, é um pecador que teve a oportunidade de conhecer a Cristo e que está compartilhando. O que você vai fazer é compartilhar Cristo, né? É Cristo que é o Salvador. Cristo é o Salvador, e às vezes tem pessoas muito estudadas agora na rua, eles começam a falar de outras, de meteoro, começam a falar dos deuses que você está usando. Então você tem que entender aquilo que ele está falando, mas jogar para dentro de você, que ele entenda que você entendeu, ele está entendendo ele e você entendendo ele. E inclusive é o que eu vou discutir mais para frente, que as pessoas elas buscam tergiversar, que é o quê? Ela sair pela tangente e arrumar um monte de assunto com o qual você não vai tratar. Nós não somos obrigados a responder a tudo que nos perguntam. Então tem muitas coisas que a pessoa coloca para lançar uma cortina de fumaça. Você não é obrigado a responder acerca disso. Às vezes para te desestabilizar. Exatamente, sendo que você não é cientista, você não é engenheiro, você não como é que é o cara que estuda o espaço? Não é astrônomo. Você não é astrônomo, você não tem que saber disso. Agora você tem uma palavra que salva, que salvou a você. Fala, olha, eu vim te apresentar Cristo, que é o que salva. Independentemente de darwinismo, de filosofias existencialistas, de marxismo, nada disso salva. Eu vim te apresentar o Salvador. Aquele que me salvou é aquele que vai te salvar, se você quiser. E aí, pode falar. Lembra do dia que as meninas, eu não sei se no último culto, no último culto de missão, elas falaram dos grupos que serão alcançados pelo Evangelho, né? E dentre vários, ele citou aqueles mais pobres do pobre, aqueles que é muito remoto, que é até difícil chegar, como os ricos dos ricos. Sim. Aí eu tive uma experiência há mais ou menos um mês atrás, né? O patrão do Janivaldo, a gente estava lá na casa deles, e aí foi a primeira vez que eu vi ele, aí ele ficou, então você é evangélico, não sei o quê, ele começou a contar a história, começou a me fazer perguntas, e abriu a porta. Ele começou a falar que ele foi de uma igreja que a mãe dele foi, eu esqueci o nome da igreja, que ele frequentou durante a adolescência, que ele gosta muito do Velho Testamento, mas no Novo ele não acredita em Jesus. Olha só. Inclusive depois de Nivaldo falou, eu quase paro a conversa de vocês dois, porque vocês iam brigar, e não jamais. Porque ele acha tipo que Jesus foi um preguiçoso que veio, sabe? Que Jesus não fez grandes obras. Mas ele cita muito o Velho Testamento, ele diz que gosta, ele diz que há muita sabedoria no Velho Testamento. E aí ele citou algumas coisas como assim, claro que a gente, ele falando, né? Claro que a gente debate ideias, claro que a gente fala com as pessoas, mas onde há respeito, né? As pessoas precisam saber conversar, expor suas ideias, não importa as religiões, ou seja, sim, e ele combatendo e falando do Antigo Testamento, mas que ele não acredita por que ele não gosta do Novo Testamento? Ele não gosta do Novo Testamento por causa de parábolas, por causa do perfil que ele diz de Jesus, mas que no Velho Testamento para ele a lição é sabedoria. Olha só. Aí a gente não conversou muito, mas assim, um homem daquele, ele não vai parar para conversar com você meia hora se você não souber falar. Isso mesmo. Se você enfrentar se você não souber conduzir o assunto, ele né? vai te ouvir 10
Exatamente. Ele vai cortar porque ele não aceita uma resposta truculenta. Ele não aceita uma resposta ríspida. Então, até se você, com inteligência, contra-argumentar, ele vai continuar interessado. Aí ele falou assim, porque ele falou que muito do que ele aprendeu foi na igreja, mas mais é por conta dessa coisa social, de convívio, de respeito com o outro. A parte espiritual ele não acredita. Olha, ele reconhece que a parte social foi importante para ele. De uma ou de outra, e ele vai falar de Abílio Santana, e ele vai falar da Universal, ele vai falar do Chapéu, ele vai falar de qualquer coisa. As caricaturas. Portanto, ele conhece o perfil dessas igrejas. Sim. Ele conhece. Ele vai estudar uma dessas pessoas que tem argumento. E aí vai em cima disso, exatamente. E aí o que acontece? O evangelista hábil, né, graças a Deus você conseguiu lidando bem, porque se você toma como pessoal, aí você tem que entender que estamos discutindo ideias. Então ele coloca a ideia e você vai, dentro das argumentações que ele coloca, você vai... E ele o tempo todo, com todo respeito. Sim. Respeito. Exatamente. Eu não acredito por causa disso, com todo respeito. Com todo respeito. E vai enfiando uma faca em você com todo respeito, mas vai empurrando a faca no seu coração. Mas é assim mesmo. Mas assim, é aquele tipo de gente que você tem que falar e você tem que ouvir, exatamente. Com respeito. Ele não vai ficar em silêncio para você ir evangelizando e passar o script. Mas ele também não vai te menosprezar. Ótimo. Isso aí. Entendeu? O que acontece? Ele não vai desfazer ele não desfez da minha fé ou do que eu falava, do que eu acreditava. Sim. Não, com todo respeito, ele acha que as pessoas podem sim falar, discutir, pregar. Mas se você, no sentido de tentar empurrar, isso, tentar impor, colocar um nível de autoridade. Dele, exatamente. Imagina, ele vai te colocar na hora. Aí você não vai ter nem oportunidade. Aí com uma pessoa dessa, eu vejo o perfil, por exemplo, que Paulo encontrou no Areópago. Homens que sabiam pensar, que sabiam discutir, que sabiam argumentar, que deram oportunidade para ele falar, mas que só ouviram ele dentro daquilo que eles entendiam racional, plausível. A partir do momento que Paulo entrou numa área espiritual acerca da ressurreição, eles interromperam na hora. Mas como Paulo, eu acredito que muitos não veem assim, mas eu acredito que Paulo foi bem sucedido no trabalho que ele fez. Por quê? Mesmo não tendo mais oportunidade para falar, mas dentro daquilo que ele falou com inteligência. Então é isso que... Exatamente. E é essa a finalidade. E aí o que acontece? Muitas das vezes conseguiu desfazer uma imagem ruim que ele já teve, talvez. Uma experiência que ele teve, às vezes com alguém que não teve a mesma paciência. Então, alguém que não teve o mesmo respeito. Aí a gente começou mais ou menos com uns 20 minutos, uma meia hora. Aí depois ele falava, nossa, mas que bom que você pensa assim. Então um ponto positivo que ele começa a ver, né? Que bom que você pensa assim. Nossa, que bom que é assim. Eu não tinha essa imagem de você. Porque a gente vai há quase um ano e ele sabe que a gente tá junto e ele ia me conhecer já há um tempo. Sim. Mas ele já sabia que eu frequentava a igreja. Então, aí ele falou, mas que bom que você pensa assim, e seu filho? E não sei o quê. E ficou fazendo pergunta da igreja, ficou fazendo pergunta do filho. Maravilha. E ele assumiu que ele se desenvolveu essa parte social, de entendimento, na igreja. Maravilha, tá certo. E aí o que acontece? São oportunidades. Agora, assim, com paz, com tranquilidade, com segurança, você consegue aproveitar as oportunidades. Não tenta empurrar qualquer coisa para uma que ele não vai aceitar. Exatamente. Então, por exemplo, um proselitismo dentro de uma situação dessa, ele vai acontecer pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, como é em todas as situações. Não adianta você tentar pensar, se colocar como alguém que vai ganhar o argumento. Fala, olha, eu vou fazer de um jeito que eu cerque ele, em que eu consiga impor sobre ele meu argumento, que eu vou silenciar ele para ele aceitar a Jesus pelo convencimento, né? Eu vou convencê-lo. Quando você entra para essa ação, geralmente só acontece tragédia, porque aí vai começar uma disputa de egos, você tentando se impor, a pessoa tentando também vencer a você. E aí o que era um bom diálogo vira uma briga. Mas que era uma briga. Acabou assumindo
é que, né, o que ele acabou assumindo é que no fim é um condutor mesmo. Exatamente. Alguém maior que rege. E aí a esperança... Quando ele acredita em alguém maior que rege... A esperança é que a partir desse entendimento que ele tem, mesmo que vago, em algum momento, às vezes talvez devido a uma situação difícil, devido a alguma situação mais urgente, isso vem a desencadear uma fé maior, porque muitas das vezes começa assim, começa de uma noção vaga, de um Deus que ele reconhece, mas que ele não serve, até o momento que ele precisa. Mas eu já vi muita gente, eu já vi algumas pessoas muito ricas, que elas não aceitam Jesus, até acreditam em Deus, mas não aceitar Jesus porque entende que a finalidade de Jesus aqui era produzir riquezas. Porque para eles a riqueza é tudo. Tanto que ele fala que ele não acredita em Jesus, esse senhor falou que não acredita em Jesus, porque Jesus veio fazer o que? Jesus foi mandar ele? O que Jesus fez? Aí você entende aquilo que o Senhor Jesus falou acerca das pessoas. Eu falei, mas a finalidade de Jesus vir aqui não foi produzir riquezas para ninguém, não foi fazer obras faraônicas, não foi fazer grandes monumentos. Afinal, eu acredito em Jesus e creio que ele veio assim e ele viveu assim mesmo, porque a finalidade dele não foi essa. E você entende o que ele falou quando ele disse que dessas pessoas difícil seria dentre eles quem entraria no reino dos céus. Exatamente porque eles se colocam num patamar superior. Eles não se colocam humildemente como aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Eles colocam como se ele tivesse num patamar onde ele analisa as palavras de Cristo de cima para baixo. Tá certo? Inclusive esse Senhor que em algumas situações está muito mal informado, porque Jesus primeiro prestou quase 30 anos de trabalho como carpinteiro, para depois exercer 3 anos de missão. Então, esse Senhor, ele precisaria pensar uma mensagem e principalmente o sacrifício vicário, o sacrifício salvífico, né? Que ele realizou e que só ele poderia realizar. Quando uma pessoa dessa analisa esses pontos, geralmente ela analisa de cima. E é onde você tem o grande problema, a grande dificuldade. Mas o proselitismo, como a gente estava tratando, também pode acontecer, como de fato acontece, nessas situações, com essas pessoas, ou com a multidão de pessoas humildes, simples, pobres, que tem acontecido, mas ele só poderá acontecer dentro de um ambiente de respeito. No mínimo, um ambiente de respeito. Se for tentar uma imposição e se cair para o desrespeito, para a ofensa, você vai fechar as portas. Ou você impor a sua fé. Exatamente, né? Como, não, a minha fé é certa e acabou, e vamos que vamos, né? E você tem que aceitar. Aí você, infelizmente, você fecha as poucas oportunidades. Então, fechando, só finalizando a aula, essas questões que eu queria discutir. A questão da igreja, ela olhar para dentro de si, para ela se organizar para a ação. A questão da ação da igreja ser muito bem pensada, no âmbito do proselitismo, no âmbito do que hoje se chama politicamente correto, que cria um problema, a gente tem que lidar com isso, tá certo? Quando você olha, por exemplo, para a questão da atualidade, da pós-modernidade, mais propriamente dita, que diz que não existe verdade absoluta, que não existe certo e errado. O que é certo para mim é errado para você, mas talvez o que seja errado para você seja certo para mim. Então é fluido, é relativo, né? E quando começa a lidar com isso, você primeiro, talvez no primeiro momento, você vai ter que, para vencer esta barreira, este obstáculo, colocar um ponto, né? Um ponto axial, em torno do qual tudo gravite. Olha, independentemente de filosofias, independentemente de interpretações mil que possam se dar sobre as questões, você é uma pessoa e tem uma alma. Então, talvez a pessoa não creia, mas isso precisa ser informado. Você é uma pessoa e tem uma alma. Como Blaise Pascal já levantou essa lebre aí. Olha, existe Deus, existe vida eterna, tá? Existe juízo. E aí o que acontece? Se nós estivermos errados e não existe nada disso, mesmo assim nós teremos vivido uma boa vida. Uma vida cristã, regrada, respeitosa, com amor ao próximo, tá certo? Então a gente não vai perder nada com isso. E chegando
passando depois dessa vida para a vida eterna, nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Agora você que lança dúvidas sobre algo que você não sabe, tá certo? Você está brincando com a coisa mais séria do mundo, que é a sua alma. Então você é uma pessoa e tem uma alma, e você, partindo daqui, tem uma eternidade, ou no inferno ou no céu. Então é necessário, e a igreja de hoje, tá? O crente de hoje, o cristão de hoje, ele é a pessoa, o grupo, a pessoa que pode colocar essa informação, que pode colocar, tá certo, essa verdade. Você vai esperar isso de quem? Do governo? Das escolas? Dos clubes? Existe alguém que tem essa missão de colocar essa verdade. Aí se a pessoa vai acreditar ou não, não é seu papel fazer a pessoa acreditar. É isso que o método de evangelismo conscientiza. O nosso papel não é convencer pessoas, o nosso papel é evangelizá-las. Então quando você as evangeliza com honestidade, com respeito e colocando a verdade das coisas, você deu a ela a oportunidade de receber essa mensagem e ser salva, ou de rejeitar e ser condenada. Você tem que entender o seguinte: você não pode levar ninguém para o céu à força. E se a pessoa desse, é isso que você tem em mente. Exatamente. Eu vou falar, o Espírito Santo de Deus é quem se encarrega isso. de fazer ele pensar depois, de gerar dúvidas, de trabalhar no coração dele, na mente dele. Exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes o seu grande trabalho ali não foi construir certezas, foi colocar dúvidas. Então a pessoa às vezes estava numa certeza. Não, todo crente é burro, todo crente é irracional, todo crente é louco, não sabe argumentar, não sabe conversar, não tem respeito. Aí encontra com uma pessoa que respeitosamente, tranquilamente, sem se exceder, sem tomar como pessoal, vai levando. E aí quando chega no final ele diz: não é bem assim, né? Existem algumas pessoas que de fato... Pastor, tem que dar mão. Pode falar. O que você acha da questão do, assim, normalmente as pessoas chegam em você assim para te evangelizar: Jesus te ama. Eu tenho meu ponto de vista, cara, assim, se você não está num caminho razoável, quem te ama é o capeta, não Jesus. Eu sei o que acontece. Assim, porque assim, essa reação... Quando fala Jesus te ama, Jesus te ama. Eu sei. Cara, Jesus tem misericórdia na tua vida, que eu, no meu ponto de vista, né? Não, mas assim, Jesus te ama. O cara, Jesus me ama. Eu nessa situação do crime que eu estou aqui, né? Nessa situação, eu sei. Não vamos julgar o eu cara, entendo. Mas eu acho muito fraco esse argumento. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Esses argumentos, eles não são um pacote completo de evangelismo. Só que eles são uma porta de entrada. E isso é uma passagem muito rápida. E o que acontece é essa famosa frase: Jesus te ama, ela é verdadeira. Por quê? Porque Deus, ele não nos ama a partir daquilo que nós somos, tá? Ele nos ama por aquilo que nós podemos ser. Sim. Então o amor dele segue todo entendimento. Então por isso que a frase ela é apenas um aperitivo. Por isso que ela quando a gente olha para essa frase, ela parece insuficiente. Mas eu vou dizer para você, eu ouvi esse testemunho não sei se foi no CACP, acho que foi lá. Fala de um dos líderes do Testemunho de Jeová. Vou encerrar com isso. Testemunho de Jeová, cara conhecedor de grego, de hebraico, o cara era perito mesmo. E o que ele fazia? Ele dedicava suas tardes, né, quando ele podia, a ir para a Praça da Sé debater. Aí debatia com pastores, debatia com quem for. E aí, quando ele vencia lá, ele deixava o pessoal confuso, ele voltando para casa, uma irmã chegou para ele com uma frase parecida com essa que você falou. Só que ela perguntou assim para ele: você tem Jesus? Aquela frase para ele foi desconcertante, porque ele não entendeu o que ela queria dizer com tem Jesus. Ele falou: Jesus é um objeto por acaso que eu devia ter? Aí ele falou: não sei. Aí ela falou: você está fazendo o quê? Entrona, né? Aí ele falou: estou indo para casa. Ele falou: vamos para o culto. Chamou para o culto. Então pegou naquela situação sem entender muito. Ele falou: eu vou, vamos ver onde essa mulher vai me levar. E foi para o culto. Foi para o culto, participou. Aí falou: depois gostou, resolveu voltar com a esposa. Aí veio, trouxe a esposa, trouxe o filho. No que ele estava ali no culto, era um culto de aniversário de pastor, um dos piores cultos, né? Aí o filho dele foi ficando com febre. E aí ele resolveu sair para levar para o pronto-socorro.
O pastor viu que ele estava saindo, deu a volta pelo lado da igreja e encontrou ele na frente. Aí falou, mas você está indo tão cedo e tal? Ele falou, olha, porque meu filho está com febre. E aí o pastor pediu para orar pela criança. E aí, no que ele, testemunho de Jeová não crê em oração, esse tipo de coisa, mas ele por educação deixou. Aí o pastor pegou a criança e orou para que Deus curasse da febre, repreendeu a febre. E aí no que ele orou pela criança e entregou, a criança estava sem febre, havia passado instantaneamente. Então, a partir dali, aquele homem se viu num conflito. Ele era uma pessoa que destruía quaisquer argumentos de cristãos, de evangélicos, de pastores. E aí o que acontece? Ele se viu diante de um fato, e contra fato não há argumentos. Aconteceu um milagre na vida do filho dele, e a partir dali desencadeou nele um desejo de conhecer melhor esse Deus, esse Jesus que ele dizia que era apenas uma criatura, mas que é pregado como Deus. E tudo isso teve um desencadeamento a partir de um convite. Então, o Jesus te ama é só uma tentativa, é um convite para você abrir a porta. Tem gente que fala Jesus te ama e vai falar um palavrão na sua cara. Tem gente que você fala Jesus te ama e vai, sei lá, né, ignorar você. Agora tem pessoas que você fala Jesus te ama e ela diminui o passo. Aí você pergunta, posso falar de Deus para você? Posso falar sobre Jesus com você? Posso evangelizar você? E aí a pessoa vai te dando mais oportunidade. Uma porta de entrada. E aí quando a pessoa te dá mais oportunidade, você tem que estar pronto para comunicar. Aí você vai comunicar o Salvador. De conhecimento, né? Demais. Para você. Ou seja, a questão da cura do filho dele quebrou tudo isso, quebrou no chão. Se aquela irmã fosse tentar lutar com ele nos argumentos, ela ia perder. Agora o que acontece? Ela foi exatamente para o essencial. Pois é. Ela fez o convite. Fez o convite importante. Jesus tem um propósito na sua vida. Amém. E tem mesmo? Então pronto.